Bem-vindos ao Arquivo X, este que é o podcast de maior performance do Brasil. Hoje a gente tem o prazer de receber o Dr. Tiago Borges, do Instituto Vita, médico do esporte, renomado médico do esporte, que cuida de vários atletas de alto rendimento, da corrida de rua, do triatlo e de outras modalidades. Bem-vindo, doutor. Rafa, um prazer estar aqui com você hoje no Arquivo X, falar um pouquinho sobre performance, saúde e colaborar um pouquinho com vocês aí sobre esses atletas de alto rendimento hoje aqui com vocês. Que bacana. Doutor, qual que é a importância do teste ergospirométrico para a performance do atleta? Se você puder explicar um pouco o que é o teste, como ele funciona e a relevância para conseguir melhorar a performance do atleta. Olha, Rafa, eu acho que hoje o teste ergospirométrico, para quem quer evoluir dentro de qualquer modalidade esportiva, é fundamental realizar esse teste pelo menos 2 vezes ao ano para a gente ter um comparativo. Esse teste nada mais é do que você usar uma esteira ou uma bicicleta acoplado uma máscara no rosto onde vai fazer a captação dos gases. Quer dizer o quê? Vai pegar o oxigênio que você inspira e o gás carbônico que você expira. Além disso, a gente consegue ver as capacidades pulmonares e com isso a gente cria 9 gráficos, que quem olha assim acha muito complicado e realmente é. A gente faz a interpretação desses gráficos e transforma isso no metabolismo. Por exemplo, a gente tem cerca de 5 velocidades que a gente consegue calcular dentro da ergospirometria. A gente tem o primeiro limiar, que é o limiar de lactato, a hora que você começa a produzir o ácido lático. A gente tem o limiar anaeróbio, aquele onde você já parou de utilizar o oxigênio para sua mitocôndria funcionar. A gente tem a velocidade de prova. Que seria isso? Seria uma velocidade um pouco acima do primeiro limiar, onde você, que é maratonista, vai conseguir desempenhar melhor sua maratona. A gente consegue calcular o fat burn, que é aquela velocidade onde você queima mais gordura. Nossa, isso vai fazer sucesso, hein? Não, esses fazem muito sucesso. Além disso, a gente tem o VO2, que o VO2 por si só já mostra uma longevidade, ele é um marcador de saúde, um marcador de performance. A gente sabe que independente de qualquer comorbidade que você tenha, quanto maior o VO2, mais você vai viver e mais você consegue performar. Então, às vezes ele é muito procurado para a gente saber qual que é meu VO2, qual que é meu VO2. O pessoal fica ali numa ansiedade para saber o VO2 por causa disso, porque ele é um marcador independente de saúde e de performance. Então a gente sabe que quanto maior esse VO2, mais você vai viver e mais você consegue performar. Mas tem essas outras informações que também são muito importantes dentro da ergospirometria. Agora, você falou de 5 níveis. Esses 5 níveis são as zonas que a gente usa. Por exemplo, a gente recebe a planilha do professor, dos treinadores, e tem a zona de treinamento. Esses 5 níveis já são as zonas ou não? Esses 5 níveis estão dentro da zona de treinamento. Tá bom. Vamos dizer assim, você tem ali leve, moderado, intenso, um nível mais intenso ainda, mais difícil, que você pode classificar 4, 5, até 6 zonas de treinamento. Isso vai depender da metodologia que você vai empregar ali nessas zonas de treinamento. Vamos dar um exemplo. O primeiro limiar, ele já está ali na zona leve para moderado. Na maioria das vezes moderado. Que seria ali Z2. Tá. Se você pegar o segundo limiar, ele já vai estar ali em Z4. A depender do jeito que você divide as zonas, Z5. Ah, entendi. Entendeu? Então, dentro desses 2 limiares, a gente delimita todas as zonas de treinamento ali e encaixa essas velocidades dentro. Por isso que é bom você refazer esse teste para você ver como que você está evoluindo. E nas mãos disso de um profissional capacitado, ele vai conseguir montar seu treinamento específico. Vai dar a maior especificidade para você. Então, a gente não consegue ser mais específico do que isso. Fazendo um teste ergospirométrico, onde a gente pode incrementar eles, por exemplo, fazendo um teste de lactato junto. Que a gente consegue ver o metabolismo do lactato, a gente consegue confirmar se realmente aqueles limiares batem com o limiar de lactato. O que é o lactato, para quem está nos ouvindo? O lactato ele é produzido pela célula, lá dentro da mitocôndria. Então, a partir do momento que você para de respirar, você usa esse lactato como uma fonte de energia para a célula. E a partir do momento que você produz muito, ele sai da célula e cai na corrente sanguínea. E a gente sabe que quanto maior o lactato, maior é a fadiga, vamos dizer assim de uma maneira maior é a fadiga que aquela pessoa está submetida. Quanto maior o lactato, maior estresse oxidativo. Na corrente sanguínea, maior estresse, maior fadiga do atleta. Maior fadiga do atleta. E com esses limiares bem delimitados, a gente consegue falar para você com certeza, ó, se você fizer, né, a prova em tal pace,
você não vai quebrar. E assim, com a experiência que a gente tem hoje em dia, se a gente delimita e você segue, você pode ter certeza que você não vai mais quebrar em nenhuma prova que você participar. Então vamos lá. O teste ergospirométrico é fundamental para o atleta, para ele poder entender as zonas de treinamento dele. E aí, como você colocou, na mão de bons profissionais da medicina e do esporte. Sim, os treinadores, né, que são fundamentais. Eles conseguem fazer as planilhas de treino para que haja uma evolução do atleta. Com certeza. Você tem exemplos de atletas que evoluíram a partir dessa informação, desse conhecimento do teste ergométrico? Você possa dividir com a gente? Ontem mesmo a gente realizou um teste que a gente fala que é teste de estratégia de prova. Ele já tinha um teste ergométrico anterior, a gente já sabia a velocidade de maratona deles, que estava em torno de 16 km por hora, e aí a gente resolveu fazer um teste para a gente esmiuçar ainda mais essa velocidade, para saber, esse 16, ele é realmente viável? Porque a gente viu no teste, eu falei para você que o teste é muito sensível e específico. E a gente viu que esse atleta teve uma evolução muito grande. Esse atleta, ele era maratonista, ele tem 43 anos, ele foi maratonista até os seus 32 anos. Tá. Depois ele foi para a corrida de montanha. Ah, que legal. Aí, nos últimos 5 anos, ele transicionou entre corrida de montanha e voltou para maratona. Tá. E ele evoluiu nesse último ano, 1 ano e meio, na sua velocidade de maratona, ele saiu de uma prova de 2,48 e nossa previsão é agora para Berlim, que é na próxima semana, ele fazer abaixo de 2,40. Nossa, super, super rápido. E você atribui isso ao teste ergométrico? Eu atribuo isso não somente ao teste ergométrico, ao treinamento ergospirométrico. Desculpa, isso. Eu falei errado. Não somente ao teste ergospirométrico, porque ali é uma ferramenta. Mas o treinador entender aquilo e transformar aquilo num treino eficiente para ele, juntamente com o educador físico, que fez o complemento com a parte da musculação dele, foi muito importante para ele chegar. E aí você falou também do teste de prova. O que é esse? Você falou alguma coisa assim agora há pouco. O teste de prova, ele é muito interessante porque a gente tem que delimitar quais são as velocidades que você pode correr. Porque a gente tem uma velocidade que a gente chama de velocidade de quebra. Aquela velocidade, se você permanecer ali 10, 15 minutos, você vai quebrar, não tem jeito. Então, o que a gente faz? A gente pega, faz o teste ergométrico, vê o ergospirométrico, vê qual que é a sua velocidade do primeiro limiar e delimita a sua velocidade de prova. Depois disso, a gente vai fazer um teste de estratégia de prova. O que é isso? A gente vai esmiuçar essa velocidade. Por exemplo, desse atleta agora. A gente colocou como a velocidade-alvo dele de 16 km por hora. Tá. A gente viu pelo teste dele que tinha uma variação de 0,4 km por hora. Então, a gente subiu 16, 16,4, 16,8. Tá. E a gente desceu 15,6. Aumenta muito. 16, aumenta muito. 16,8, pô. Aumenta muito. Mas Uma um prova atleta de 2 horas experiente, e 40, ele consegue 3 horas. manter uma cadência Sim. e uma velocidade, ele tem essa expertise. Então, a gente diminuiu 2. Então, a gente sempre começa mais lento. E para sensibilizar, a gente fez a dosagem do lactato sanguíneo colhendo do lóbulo da orelha. Então, a gente viu que era possível ele fazer essa maratona. Nem ele estava acreditando. O treinador dele já tinha essa perspectiva, porque tá vendo a evolução dele no dia a dia. E ele falou assim, vai lá com eles, vamos fazer o teste uma semana antes para você ganhar confiança, que o fator psicológico a gente sabe que é muito importante. Lógico. Além da pessoa suplementar, de estar tudo certinho, ele não estava acreditando. Ele falou, será que eu consigo fazer em menos de 2 horas e 40? E aí, fazendo o teste, a gente viu que era possível, porque os limiares de lactato, junto com os limiares aeróbio, bateram perfeitamente com o treinamento dele. E foi melhor do que a gente achou. Então, assim, ele conseguiu melhorar a velocidade dele em 0,3 km por hora. Que eu acho que é bastante coisa. Porra. Você melhorar 0,3 e conseguir manter isso numa prova de endurance, né? Estamos falando aí de velocidade sustentada, 2 horas e 40 no caso dele, mas na verdade para a torcida, né? Para a classe média, né? Para todo mundo, mais de 3 horas, 3 horas e meia. Então você segurar isso numa prova longa é muito legal. Dentro do teste ergospirométrico, você falou do lactato, que é um incremento. É um incremento. Isso aí é um refinamento.
É o refinamento do teste, né? Tem alguns outros refinamentos, fora o lactato? Tem. A gente pode fazer o teste do suor. Ah, O teste do suor nada mais é do que a gente colocar um adesivo que vai captar os eletrólitos que você está perdendo. E com isso a gente também consegue saber a água que você está perdendo. claro. E aí a gente consegue fazer uma reposição melhor. Porque tem as individualididade. A gente pensa... Para quem ali... já desidratou numa prova, sabe o perrengue que é, né? É, porque a gente consegue, em muitos casos, se a origem, né? A gente sabe que a origem da cãibra é multifatorial. Mas se a origem dela for de deficiência de sódio, de potássio, magnésio, a gente consegue fazer uma reposição mais assertiva. Já teve atleta meu que a gente estava na dúvida, porque estava tendo muita cãibra. Até os 15 quilômetros ele não estava tendo cãibra nenhuma. De 15 para fazer 21, ele estava tendo muita cãibra. A gente conseguiu acertar os eletrólitos dele e ele foi super bem. Ele foi para maratona de Boston, performou muito bem na maratona de Boston. Não teve cãibra. No final ele sentiu uma fadiga, mas vinha também de um excesso de carga de treinamento. Tinha outros fatores associados ali também. Mas o maior medo, que era quebrar por causa de fadiga, a gente conseguiu por causa disso. Que legal. A ciência hoje à disposição do esporte amador é maravilhoso, né? Então, além do lactato e do teste do suor, tem algum outro incremento? A gente pode também colocar um sensor para medir a glicose durante o treino, do treino habitual. Aí ela baixa o aplicativo no celular e vai medindo, a gente orienta como fazer isso. E também durante o teste ergospirométrico a gente pode medir essa glicose para a gente entender o consumo para cada VO2. Porque a gente sabe que quando a gente está falando de VO2, a gente está falando do VO2 máximo, VO2 pico. Mas para cada velocidade que você tem um VO2 associado àquilo. E você tem uma queima de carboidrato em relação a isso. Tá bom. Porque você tem um consumo ali de carboidrato. Então a gente consegue ali estimar também, se a gente tem essa... Ele é um pouquinho mais caro, mas nada que não seja inacessível. Mas você consegue colocar um sensor que tem duração de 1 mês. Então você coloca esse sensor, você tem 1 mês com ele ali, onde você consegue fazer toda essa orientação, né? Por quê? Por que é importante esses 3 testes, mais o teste do lactato? Porque você consegue suplementar essa pessoa, você consegue reordenar a dieta dela. Porque assim, a gente sempre... Com o teste, com a informação da glicose. Com a informação da glicose, com a informação de eletrólitos e com a informação indireta do teste ergospirométrico, que a gente consegue ver a parte periférica, que é a parte muscular. Então, a gente não consegue falar assim, ó, você está depletado de glicogênio. Mas eu posso falar pelo seu teste. Ó, pelo seu teste, talvez a gente precise aumentar a sua carga de carboidrato. Então, peraí, temos o teste ergospirométrico. Dentro do teste ergospirométrico, a gente tem 9 mapas, 5 níveis, para o treinador poder determinar suas zonas de treinamento e a sua capacidade de evolução. Desenvolve o VO2, VO2 máximo, VO2 por cada nível. A gente tem ainda 3 variáveis, o teste do lactato, o teste do suor e o teste da glicose. É isso? Isso. Tá. E você falou do suor e da glicose, eu entendi que você falou 2 ou 3 vezes sobre a importância da suplementação, da alimentação. Como é que tudo isso, essa informação toda ajuda na suplementação, nos pré-treinos, intratreinos? Fala um pouco da importância disso, por favor. Com esse metabolismo, a gente consegue olhar para você e falar assim, Rafa, a gente precisa te dar uma carga de glicose antes do treino. Porque o seu consumo não é a partir da segunda hora, é a partir da primeira hora você já baixa seu nível de glicose. Então, eu posso falar, Rafa, em vez da gente chegar ali a 60 gramas de glicose por hora, você talvez precise de 100, 120. Então, eu consigo te dar mais nutrientes para você performar melhor. Ver qual que é a sua real necessidade. Então, vendo como ele queima, a gente consegue suplementar melhor. Olha, você vai precisar de 250 miligramas de sódio. Não, você vai precisar de 500 por hora. Não, você vai precisar de 750 por hora. Tem isso? Tem essa variável tão grande? Tem pessoas que perdem mais de 3 quilos numa maratona. Nossa. Então, assim, a gente olha isso e fica preocupado, porque isso impacta diretamente na performance da pessoa. Claro. Porque, assim, quando a gente começou a suplementar carboidrato, gel de carboidrato, ou mesmo carboidrato líquido, né, que a gente pode diluir uma maltodestrina, uma palatinose, a gente viu que a performance melhorou demais. Hoje em dia, eu acho que nenhum atleta se vê sem suplementação de carboidrato intratreino. Mas será que essa suplementação está sendo suficiente? Não existe. Será que se eu der um pouquinho a mais, você vai performar melhor?
Se eu incrementar, fizer um blend de carboidratos, né, para não saturar receptor, você vai conseguir absorver melhor e vai performar melhor? Então são essas respostas que a gente busca em cima desses testes, embasado no conhecimento científico que a gente tem. Então não é só um achismo em cima disso. A gente vê como está o metabolismo. A gente olha a sua frequência cardíaca, a gente olha seu VO2, a gente sabe quantos METs você está gastando, quantos equivalentes metabólicos. Então você sabe o desgaste corporal que está tendo. E cada atleta é um, né? E cada atleta é único. É muito individual, né? O processo como um todo, né? Muito individual. E quanto mais específico a gente fizer, mais a gente consegue fazer o indivíduo performar. E aí a gente expande esse conhecimento para grandes populações, né? Mas só que a ideia é individualizar dentro do teste ergospirométrico. E quanto mais individual a gente consegue ser, mais específico eu sou para você. Isso vai fazer com que você performe melhor e a gente crie junto com o educador físico, com o seu treinador, com o seu nutricionista. A gente sente e um colabore com o outro para fazer você performar melhor. Porque se a gente também ficar isolado no nosso canto e não ter uma conversa, né, não ser multidisciplinar, a gente não consegue atingir o objetivo. Não, e aqui a gente está falando do médico do esporte, do treinador, do nutricionista, tudo integrado. Educador físico. Muitas vezes fisioterapeuta também. Entendeu? Então, a medicina do esporte, o médico do esporte traz muito essa integração. Ele não consegue trabalhar sozinho. Apesar da gente ter que ter um conhecimento sobre diversas áreas, a gente brinca, a gente tem que entender um pouquinho sobre treinamento. Mas eu não vou dar o treinamento para você. Claro, lógico. Você entende. Mas eu tenho que ter a mesma linguagem. Mesma coisa com fisioterapeuta, com nutricionista ou com nutrólogo, entendeu? Então, o Arquivo X de hoje, o segredo é para você procurar o seu médico junto com o seu treinador para que você tenha saúde e performance. Como é que é a questão da saúde dos atletas versus a saúde do resto da população? Muito se discute o desgaste físico que tem a corrida de rua, o triatlo, o ciclismo, versus as pessoas que têm uma vida não tão dedicada ao esporte. Como é que é a saúde de um versus o outro? Olha só, sempre a gente vê como o alto rendimento, atletas de alto rendimento, são rotulados como pessoas que estão mais sujeitas a lesões, lógico, por causa do desgaste que ele tem, ou que não tem uma saúde plena, são pessoas doentes do ponto de vista que se você pegar um mesmo atleta que não tem tanta performance, talvez ele seja mais saudável. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que os dois são tão saudáveis quanto, mas o de alto rendimento, ele tem que estar mais preparado para o estresse que ele vai ter. Claro. Mas do às ponto vezes de vista de alimentação, musculação, de tudo. Sono. Mas às vezes, o que eu vejo? Que a pessoa não é só atleta. Ela tem que desempenhar outras funções para ganhar dinheiro, para fazer as suas coisas, e não consegue desempenhar como atleta. E aí eu acho que nesse quesito da pessoa não ser somente um atleta, eu acho que isso acaba predispondo ele a ter mais lesões, a não se alimentar como deveria, a não ter todos os requisitos que a gente espera que um atleta de alto rendimento tenha. Daí a importância dele ter o médico do esporte, o nutricionista, o preparador físico, o treinador, o fisioterapeuta, todo esse trabalho holístico, o descanso, o sono, né? Todo isso faz muito parte do treinamento e muitas das vezes é negligenciado. Que legal, sensacional. Né? Se você não descansa, como que seu corpo vai reparar do estresse que ele teve naquele dia? Então, o descanso é obrigatório para o treinamento. E, às vezes, esse atleta, por ter dupla jornada, ele não consegue ter esse descanso que ele precisa. Então, assim... A gente sabe bem essa dificuldade. Então, assim, a gente acaba sendo submetido a diferentes tipos de estresse. Estresse físico, estresse psicológico. E aí, saber gerenciar tudo, eu acho que é uma das grandes funções do médico do esporte. De ter um olhar holístico sobre tudo que está acontecendo ali, para dar mais saúde para aquele atleta. Que legal. Entende? Então, eu acho assim que a gente consegue fazer isso, que a gente foi preparado dentro da residência médica para isso. Então, é um olhar diferente. Né? Esses dias final de semana passado, eu estava participando de um congresso sobre saúde da mulher. Falando sobre menopausa. E aí, eu fui o único que chegou e falou assim, não, essa mulher está numa deficiência energética do atleta. Sei. Era uma mulher de 40 anos, que estava ali na perimenopausa já,
Mas só que assim, ela treinava 6 vezes por semana, ela tinha um MC super baixo, Desgaste que pra quem altíssimo. para quem tá dentro do esporte, é normal pensar Claro. em REDS pra essa mulher. Claro. Mas eu tava num público que era de ginecologista, a grande maioria, tinha 1.000 pessoas lá. Caramba. E Que aí a legal. gente foi o único a levantar isso. E todo mundo ficou, nossa, por que você A pensou importância, isso? é. Aí eu falei, aí eu me apresentei, falei, sou médico do esporte, isso na mesa onde eu tava. Aí todo mundo falou, nossa, eu nunca tinha ouvido falar isso, que às vezes a gente vê deficiência hormonal, perda de massa óssea, um déficit energético e vai justificar pela menopausa e não é. É porque legal. aquela pessoa tá em REDS. Doutor, super, super obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pelo carinho aqui com a gente no Arquivo X. O Arquivo X de hoje teve o prazer de bater um papo maravilhoso, super relevante com o Dr. Tiago Borges. Você que está começando na corrida de rua, no triatlo, no ciclismo, conversa com o seu treinador, procura um médico do esporte para que você possa fazer usufruto de toda a tecnologia, a ciência para a sua saúde e, claro, para poder estar sempre com a sua melhor performance em dia. Obrigado, doutor. Prazer foi meu, muito obrigado pela atenção aí, por ter me convidado. Obrigado, turma.